Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo de paz, a vossa paz, repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos apóstolos. Amém. Nós estamos celebrando neste dia a memória de Timóteo e Tito, 2 acolhedores da fé em Jesus Cristo por meio da pregação do apóstolo Paulo. 2 discípulos de Paulo, podemos assim dizer. Incansáveis como o próprio apóstolo Paulo, vão e anunciam o Evangelho. Na primeira leitura, nós vimos que o apóstolo Paulo chama Timóteo a permanecer confiante no Cristo, a manter-se alegre na fé. E por que o apóstolo faz isso? Porque quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele já está no cativeiro, já está preso. Por isso que ele vai dizer: eu, prisioneiro no Senhor. E claro que não só o chamado à perseverança da fé, a alegria da fé de Paulo a Timóteo, serve também para cada um de nós neste dia. Porque aquele que encontra o Senhor Jesus vive uma alegria de fé e uma alegria que brota do seu interior e uma alegria que não se perde ao longo da vida. Porque é a alegria da certeza de um Deus misericordioso, que primeiro concede o perdão e dá a salvação, a vida eterna. É por isso que o próprio Cristo nos diz que, embora estejamos neste mundo, nós não somos este mundo, porque a nossa pátria é o reino dos céus. É para lá que vamos em definitivo. E estamos aqui a caminho, estamos aqui em missão para justamente alcançar a vida eterna, o reino dos céus. E só se alcança realmente a vida eterna, a salvação, aquele que acolhe os ensinamentos de Cristo, aquele que vive a fé e aquele também que se compromete com a causa do reino, no anúncio do Evangelho, no testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós hoje aqui estamos, é porque alguém testemunhou, alguém anunciou para nós Jesus Cristo. Alguém ouviu muito bem aquilo que disse o Senhor Jesus, da necessidade de operários, colocou-se disponível à causa do reino, à causa do Evangelho, foi e anunciou o Evangelho. Por isso, nós acolhemos, pelo testemunho de outro, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E engana-se quem acha que a missão do anúncio do Evangelho é somente de padre, bispo e freira.
Mas o anúncio do Evangelho, a missão, é de todo o batizado. Quando fomos batizados, nos tornamos membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus. E com o sacramento do batismo é colocado em nós o compromisso de fé para que no momento oportuno possamos anunciar Jesus Cristo. E anunciar com confiança, com desprendimento e com alegria. É por isso que quando Jesus envia os discípulos 2 a 2, ele diz para não levarem nada, basta somente a roupa. Uma única túnica, não levem sacola, não levem isso, não levem aquilo. Por onde passar, desejam a paz, para o que servirem, comam, porque já não é para si mesmo que vai, mas é para o próprio reino, é para o próprio anúncio do Evangelho. E quem realmente está desprendido, totalmente desapegado, esse torna-se capaz de anunciar e vai justamente para onde o Senhor mandar. Aí voltamos de novo à figura do apóstolo Paulo, no momento ali do cativeiro. Está ali e diz: sou prisioneiro de Cristo. Mas ele não foi porque ele quis. Aliás, o próprio Cristo diz, né? Vale recordar quando ele diz a Pedro, porque já anuncia o martírio do próprio apóstolo. Quando é jovem você vai para onde quer. Depois, uma certa idade, as pessoas te conduzem e te levarão para onde você não quer ir. A nossa fé implica justamente no anúncio, no testemunho. Porque a nossa fé é uma fé dinâmica, não é uma fé parada, estática. É uma fé que nos leva ao movimento, e ao movimento do anúncio, ao movimento do testemunho. Por isso, cada vez mais, chamados a viver a fé, chamados também a testemunhar essa mesma fé. E nós não devemos ter medo de anunciar Jesus Cristo. Nós devemos anunciá-lo e anunciá-lo sempre. E anunciar justamente na dimensão do amor e da misericórdia do próprio Pai. Porque esse é o primeiro anúncio que devemos fazer, de um Deus que é amor, que enviou o seu Filho ao mundo para nos resgatar. O seu Filho que sofreu, morreu, mas que também por nós ressuscitou ao terceiro dia. Então, saiamos do nosso comodismo, né? De estarmos ali achando que tudo está bom, que tudo deve ser do jeito que está e pronto. E nos coloquemos numa atitude de quem vai ao encontro do outro para anunciar, vai ao encontro do outro para testemunhar. Porque se a graça foi nos dada, essa graça é para todos. Alguns, como bem o sabemos, não querem, outros ainda não conheceram ou não receberam, porque não tiveram quem pudesse anunciar, para que pudessem também tomar posse por conta do próprio Deus, que derrama sobre todos a sua graça e a sua bênção. Então é exemplo de Paulo, de Timóteo, de Tito, de todos aqueles que vieram antes de nós, e aqueles que anunciaram para nós o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós também não sejamos nem omissos e nem indiferentes à nossa fé. Tenhamos coragem de anunciar Jesus Cristo. Tenhamos coragem de proclamar o seu amor às pessoas. Tenhamos coragem de poder dizer que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus. E crendo nele, estamos para anunciar, estamos para proclamar o seu Evangelho a todas as pessoas. Só assim nós realmente cumprimos o mandato de Deus. Só assim realmente nós fazemos valer o primeiro sacramento que recebemos, o sacramento do batismo. Então peçamos a Jesus que nos conceda sempre a graça, primeiro da perseverança na fé, depois da alegria da fé. E aí então, a partir disso, o anúncio, o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor que ilumine a nossa vida e que nos tire dessa condição estática para justamente em movimento proclamar
Jesus Cristo a todas as pessoas. Que assim seja.